Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jolene e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a ferramenta Ressonância Harmônica do professor Hélio Couto. Eu já estou no terceiro mês do meu primeiro pedido, da minha primeira onda. E eu já quero ir direto ao assunto. Bom, se você está aqui nesse vídeo, eu acredito que você já deve estar trilhando o caminho das palestras do professor Hélio. Você já deve saber o que é a ressonância harmônica. Então, eu nem vou entrar em detalhes sobre o que é a ressonância. Eu quero te contar a minha experiência com essa primeira onda. Bom, só para começar esse vídeo, eu preciso te dizer rapidamente que eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Desde criança, eu sempre gostei do tema espiritualidade. Então, sempre fui muito curiosa para saber quem sou eu, onde estou, para onde vou. Então, eu sempre busquei entender mais sobre religião, sobre espiritualidade no geral. Com os perrengues da vida, eu fui entrando mais a fundo nos temas de expansão de consciência. Lá em 2019, que eu comecei a estudar mais profundamente esses temas, a lei da atração, sobre energia, e aí eu fui encontrando grandes mestres, eu li muitos livros, e nessa época eu já conhecia o professor Hélio Couto, só que é daquele jeito, né? O professor Hélio, ele é um cientista, então as coisas que ele dizia não fazia muito sentido para mim, eu não entendia muito bem, até que esse ano eu acordei um dia do nada com a palavra ressonância harmônica na minha cabeça. E aí eu lembrei, eu sabia que vinha dele, então eu decidi que eu ia estudar mais sobre a ressonância harmônica. Eu tive uma sensação de que era a minha hora. Interessante, né? Bom, lá no começo do ano, então, eu fui buscar aqui no YouTube alguns vídeos para entender mais sobre o que era a ressonância harmônica. E aí eu encontrei muitos depoimentos maravilhosos de pessoas incríveis e é por esse motivo até que eu vim gravar aqui a minha experiência para você, porque me ajudou muito. Bom, então eu descobri que tinha o caminho das palestras e um livro maravilhoso para a gente ler antes de pedir a primeira onda. E quando eu entrei no portal do professor, eu vi que eram muitas horas, né, de palestra, muitas aulas. E, gente, só um detalhe aqui importante. Eu assisti alguns vídeos de alguns depoimentos de algumas pessoas que pediram a ressonância sem finalizar o caminho das palestras ou sem ler o livro do professor. Eu não sei, para mim, eu acho que é necessário que você passe por esse processo, que você assista tudo, que você leia o livro. Tem muita informação importante que a gente precisa saber antes de a gente pedir a primeira onda. Bom, então assim eu fiz. Assisti todo o caminho das palestras, li o livro e nesse período a minha situação financeira ainda não estava tão boa. Eu não conseguia pedir a primeira onda porque eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu assisti de novo, eu assisti mais de uma vez o caminho das palestras. E cada palestra do professor vai impregnando dentro da gente. Então, foi muito legal. E aí, algumas coisas já começaram a acontecer nesse período. Algumas catarses. O que são as catarses, gente? Sabe aquilo que você precisa fazer e você não faz? E daí quando você tem que fazer é difícil? É assim que eu vejo uma catarse. Quando eu comecei a estudar o caminho das palestras, eu tenho uma profissão onde tinha algumas coisas que eu precisava aprender para melhorar o meu trabalho e eu ficava procrastinando. Eu trabalho com a internet, Facebook, Instagram, e aí tinha uma situação que eu já ouvia falar desde que eu comecei a trabalhar sobre bloqueios, né, na internet. E eu nunca dei muita atenção
Até que quando eu comecei a fazer o caminho das palestras, a primeira coisa que me aconteceu foram esses bloqueios. E aí foi um desespero, porque eu não sabia resolver nada. E aí, gente, perdi cliente, perdi tempo, sofri, chorei, né? Hoje eu vejo que graças a Deus, né, que aconteceu porque eu tive que aprender. E isso eu considerei como uma catarse, né? Porque eu tava numa zona de conforto e isso aconteceu para me tirar dali. E não foi muito fácil, não foi fácil, foi bem sofrido, né? Porque aconteceu tudo de uma vez. Enfim, tô te contando porque eu considero que as catarses começaram a acontecer ali no caminho das palestras. Então, nesse período, eu já sabia que eu ia poder fazer alguns pedidos para o professor Hélio, né? Então, que eu poderia pedir tudo o que eu quisesse. E aí eu fiz listas e mais listas, gente. Enquanto eu assistia as palestras, eu ia lá e escrevia, fazia uma lista do que eu queria. Daqui a pouco eu voltava, mudava, tirava algumas coisas, incluía outras. E sabe o mais interessante? É que durante todo esse período, algumas coisas que eu escrevia lá aconteceram. Por exemplo, eu gosto de correr. E então um dos meus pedidos era para que eu me tornasse uma atleta profissional de corrida. E aí eu imaginava assim, que quando eu fizesse o pedido da onda como atleta profissional, esse era um dos pedidos, quando a onda chegasse, eu ia, nossa, acordar às 5 horas da manhã, super motivada, feliz para sair correndo e correr pelo mundo. Eu imaginava isso. E aí, nesse período do caminho das palestras, surgiu uma oportunidade. Aqui em Curitiba tem um grupo de corrida que eles dão uma assessoria de graça. Só que assim, é um negócio muito difícil de conseguir, tem uma seleção, são muitas pessoas interessadas para poucas vagas e eles abrem de vez em quando, então é feito um sorteio, não é um negócio que você é selecionado porque você é bom, não, é um sorteio. Tem várias etapas lá, mas tem um sorteio, que a primeira é o sorteio. E aí, quando eu vi aquela oportunidade, na verdade, foi até uma pessoa, foi muito engraçado a história, porque eu tava no mercado com uma camisa de corrida e a menina do caixa perguntou pra mim, você corre? Daí eu falei, eu corro por aí. Aí ela disse assim, tem um grupo. Ela me falou desse grupo e ela me contou essa história. E assim, a gente nem se conhecia, ela só me chamou porque ela me viu com a camisa. Enfim, ela me deu a letra ali sobre o grupo e eu decidi entrar, pesquisar e eu vi que tinha aquele grupo e eu achei bem interessante e resolvi de me inscrever. Gente, no primeiro sorteio, eu coloquei o meu nome, no primeiro sorteio eu já fui sorteada para participar do grupo. Então, eu nem tinha feito pedido pro professor Hélio, eu ainda estava ali estudando e eu fiquei, nossa, então quando chegar essa onda vai ser muito legal. Porque isso já está acontecendo agora, do nada, de repente, do nada. Eu nunca tinha estudado, nunca tinha visto nada sobre eu ter uma assessoria para a corrida. Nada, sabe? Foi ali, foi naquele dia, aconteceu e beleza. E eu fui sorteada já na primeira. Então eu me emocionei, fiquei feliz e falei, agora eu vou me tornar uma atleta profissional. E aí fui, gente, para esse grupo. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Que difícil, que difícil. 3, 4 corridas na semana, de 10, de 15, de 20 quilômetros. Tem gente lá que corre 52 quilômetros. E sábado e domingo, e aquela planilha todo dia vermelha, e eu tendo que preencher aquelas corridas. Claro que eu não dei conta, né? Lesão no joelho, lesão na perna, dobrei o meu ritmo de treino. E, gente do céu, não dei conta. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e eu achando que seria um milagre, né? Tipo, que eu não teria que passar pelos processos, né? Que quando a onda vem, eu vou simplesmente ser um atleta. Eu acreditei nisso. Eu não dei conta, mas foi muito legal a experiência e eu decidi dar um tempo lá para esse grupo e quem sabe mais para frente eu volte. Fato é que isso aconteceu ali antes de eu fazer o meu pedido, olha que interessante. É como se o professor soubesse tudo o que eu queria. Então, várias coisinhas foram acontecendo ali. Tudo que eu escrevia naquela minha lista enquanto eu estudava as palestras
foram acontecendo, então, bem interessante. Bom, até que eu fiz o meu pedido. Então, a primeira vez, depois que eu finalizei o livro, depois que eu li, que eu assisti todas as palestras, eu fiz aquela lista com um monte de pedido, casa, carro, apartamento. Eu pedi tudo aquilo pro professor. E só que eu não sabia como enviar. Então eu fiz lá um e-mail com tudo aquilo, né, e enviei para ele. E ele respondeu dizendo que ele precisava de alguns dados e que eu respondesse aquelas questões. Era um questionário que eu tinha que responder. E as duas perguntas que tinha lá era assim: qual que era o meu propósito e quais eram as minhas dificuldades, que era para eu escrever num breve relato. E eu já tinha mandado uma lista gigantesca. Bom, com isso eu decidi rever, né, aquela lista, e eu fiz alguns pedidos conforme o que ele me perguntou ali. Então eu coloquei primeiro que seria a minha conexão com a minha centelha divina, eu queria isso, né, a conexão com a centelha, e buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. E coloquei mais duas questões, que era sobre o meu propósito de vida. Então, assim, nesse período de uns anos pra cá, eu tava muito perdida, sem saber qual a minha profissão. Trabalhei em muitas coisas, assim, já trabalho com a internet faz muito tempo. Só que dentro da internet tem muitas áreas e eu já tinha tentado de tudo. E assim, não estava me sentindo feliz, então eu não sabia exatamente, né, o que fazer. Então, andando em círculo completamente. E eu me considero uma pessoa muito indecisa, eu não consigo tomar decisões. E eu sei que isso estava empatando a minha vida. Então eu contei lá no questionário que eu queria uma ajuda para resolver essa questão da indecisão na minha vida, né? Eu quero tomar decisões e descobrir o meu propósito de vida, sabe? Então coloquei isso e também pedi algumas consciências. Consciência do professor Hélio Couto, consciência da Maia Andrade, né? A conexão dela com a centelha é a coisa mais linda, então eu pedi a consciência da Mai. Pedi a consciência do Dr. Joe Dispenza, do Bob Proctor e de Abraham Hicks. Bom, esses foram os meus pedidos. Bom, daí chegou a minha onda. E eu comecei a ouvir. E aí, gente, eu comecei a lembrar de alguns depoimentos que eu assisti aqui antes de pedir a onda, que algumas coisas que as pessoas diziam nesses depoimentos começaram a acontecer para mim. Por exemplo, eu comecei a sentir muito sono. Eu sou uma pessoa muito agitada, sabe? Eu não consigo não fazer nada. Se eu estou parada, eu estou pensando em fazer alguma coisa, eu não consigo ficar quieta. E isso desde sempre. E nesse período eu comecei a não ter vontade de fazer nada. Ficar sentada, ficar no sofá e não ter vontade, sabe? Levantar assim, não. Queria ficar deitada, dormindo, um sono. O professor fala que não dá reação de nada, né? Enfim, eu senti algumas coisas físicas, sabe? Acontecendo comigo, dor de cabeça. Eu tive algumas alergias, nunca tive isso na minha vida. Eu comecei a ter algumas alergias. Então, algumas questões assim. Outra coisa, no meu trabalho, eu sempre trabalho muita coisa para fazer, sempre atropelada, sempre atrasada, sempre aquele desespero. E de repente eu comecei a ter uma impressão de que eu fazia as coisas e eu tinha tempo. Só que nada mudou, sabe? Eu tinha os mesmos clientes, a mesma rotina, mas eu comecei a fazer as coisas e tudo fluir. Então também percebi isso com essa primeira onda. Outra coisa, eu comecei a ter muitas lembranças de passado, de coisas da infância, coisas aleatórias, nada a ver, tipo eu estar dentro de um ônibus indo pra escola, sabe? Coisas aleatórias, assim, muitas lembranças, muitas coisas do nada, assim, sabe? E às vezes pensar em pessoas que há muitos anos eu não via e de repente eu vou abrir a minha rede social, aquela pessoa tá ali. Sabe, algumas coisas, algumas cocriações mesmo, eu digo até cocriações negativas, assim, sabe, uns pensamentos ruins. Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu.
eu vou cortar um tomate e eu tive uma impressão assim, falei, ai meu Deus, se eu não cuidar com essa faca, eu posso me cortar. E eu acabar me cortando, sabe? E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu lembrei que o professor Hélio diz que aquilo que a gente é intensificado com a onda, né? A gente começa a ter um poder maior. E aí foi bem interessante porque eu entendi que da mesma forma que eu estou criando coisas negativas, eu posso criar coisas positivas. Então essa consciência de que eu crio através do meu pensamento ficou muito aflorada. E aí eu comecei a monitorar com mais atenção os meus pensamentos. E aí eu coloquei em prática a técnica dele, que é o cancela, né? Todas as vezes que vem pensamentos negativos, cancela, cancela. E isso funciona de um jeito extraordinário. Então, na mesma hora o pensamento é cancelado, e eu comecei a perceber que começou a ficar fácil e de repente esses pensamentos negativos, essas coisas que a gente tem no dia a dia, né? O mundo é negativo, tudo que a gente vê na TV coisas negativas, a gente escuta pessoas falando coisas negativas, e se você não monitora isso, você acaba se envolvendo. E de repente eu comecei a usar o cancela, o cancelado, e esses pensamentos foram diminuindo. E claro, é um processo, né? É um processo para sempre. Mas hoje eu já fico, tipo assim, já é mais fácil para mim identificar quando é um pensamento ruim. Outra coisa maravilhosa que me aconteceu é a questão da decisão. O meu trabalho não era algo que estava me fazendo feliz, porque eu estava muito perdida, andando em círculos por causa dessas indecisões. E sério, gente, demorou. Até nesse período aí desses meses, demorou para eu tomar as decisões. Parece que a minha indecisão ficou aflorada. Aumentou. Eu fiquei com mais dúvida. Aí eu até falava com o marido assim, mas como assim? Eu pedi pro professor para eu ser uma pessoa mais decidida. E parece que agora eu tenho mais dúvida do que nunca. Parece que agora eu tenho mais dúvida do que antes. Realmente foi bem difícil. Só que de repente, eu tomei decisões com relação ao meu trabalho. E com uma certeza absoluta. Algo muito engraçado, sabe? Então eu tava perdida total e de repente, não, agora eu sei o que eu quero, é isso que eu vou fazer. Incrível, gente. Muito interessante. E as catarses são as resistências. Aquilo que a gente não quer mudar, né? Então aconteceu muitas vezes eu ter que fazer coisa que eu não queria, só que daí eu lembrava, falei, meu Deus, se tá acontecendo coisa ruim é porque tá dando certo. Outra coisa maravilhosa que eu pedi naquela carta imensa que eu mandei antes de responder o questionário do professor. Eu tinha colocado que eu queria uma conexão maior com a natureza, porque eu amo a natureza. Eu comecei a sentir a minha sensibilidade relacionada à natureza. Por exemplo, eu passo por uma árvore e vejo as pessoas cortando aquela árvore, eu sinto tanta vontade de chorar. É um desespero de ver é um sofrimento para mim ver isso. Vídeos de maus tratos, de crueldade, começou a aparecer muito para mim, e aquilo me faz sofrer de um jeito que nem dormir eu conseguia, sabe? Então eu senti que aquilo ali ficou muito aflorado, mas ao mesmo tempo é incrível, eu não sei nem explicar para vocês, é incrível esse sentimento assim de amor que eu sinto pela natureza agora. Eu já sentia, mas agora eu tenho impressão até que eu falo com as plantas. Tem uma árvore aqui perto que eu e meu filho, a gente sempre passa, eu falo, vamos abraçar ela? E eu tenho uma sensação que ela me responde, gente, pode me chamar de louca, não tem problema. Mas eu tenho uma sensação de que eu sou abraçada pela árvore, então a gente abraça a árvore e ele até fala, meu Deus, mamãe, as pessoas vão achar que a gente é louco no meio da rua, sabe? Mas eu tenho vontade de abraçar a árvore, eu tenho vontade de pegar os cachorros e os bichos e abraçar e beijar, é bem, bem engraçado. E eu vou contar uma história bem rapidinho também, que eu lembrei agora, que foi muito lindo e para compartilhar aí.
Olha só, aqui em Curitiba faz muito frio, muito frio. E eu tava passando ali embaixo na portaria, tinha uma borboleta no chão que tava imóvel, parada assim. E eu falei pro meu filho, falei pro Ian, falei, filho, ela vai morrer congelada aqui, ela tá muito tadinha, ela vai morrer, eu vou levar ela lá pra dentro. E aqui dentro, aqui do meu apartamento, tem um monte de planta, depois eu mostro pra vocês. Eu falei, eu vou levar ela lá pra cima. E daí eu peguei ela e trouxe ela pra cá. Quando eu entrei no elevador, ela já começou a bater as asinhas. Então eu percebi que ela tava mesmo congelando lá fora. E que ela ia ficar mais feliz aqui no quentinho. Só que o meu filho morre de medo de bicho. Inseto, né? E daí eu entrei, coloquei ela ali na planta e ele ficou, não, porque já esse bicho aqui dentro de casa, não quero. E daí eu falei, ai meu Deus, daí na mesma hora eu com as minhas indecisões, eu falei, gente, se eu fiz errado, e se eu tirei ela do habitat dela e agora eu vou matar ela? Fiquei apavorada. Daí o que eu fiz? Falei, vou devolver ela lá. Só que daí eu desci e coloquei ela lá na planta. E um frio, gente, um frio. E ela ficou lá imóvel. Ficou 2 dias lá imóvel, assim. E todo dia eu passava, ela tava lá. Eu falei, meu Deus. E eu com aquele peso, né? Falei, judiação do bichinho. E tá. Daí no terceiro dia, ela já não tava mais lá. Eu falei, ah, meu Deus, ela morreu, né? E beleza. E eu tô aqui no 9º andar do meu prédio. Tem uma janela aqui bem grandona. E, gente, aí eu tava de tarde aqui com a minha filha, um dia, sentada aqui. E eu só pensava na borboleta. E eu só pensava na borboleta. Eu falei, coitadinha, ela deve ter morrido de frio. Gente do céu. Eu tô no 9º andar. Eu tava aqui no meu sofá. Quando eu olho na minha janela, voando aqui na minha janela, era a minha borboleta. Eu comecei a gritar pra minha filha, Ellen, olha a minha borboleta. Daí ela começou a olhar e a borboleta veio. Deu umas 3 voltas aqui. Gente, que borboleta que consegue subir até o 9º andar? Não sei, eu não sei nada. Não sei se elas voam alto desse jeito, mas ela voou aqui, era a mesma borboleta. E ela foi embora. Entende? Então, tipo, essa conexão, assim, com a natureza ficou muito aflorado e eu comecei a chorar e foi uma emoção, é algo muito lindo de se sentir. E eu pedi isso e só que eu pedi lá naquela carta gigante antes né, de ser a carta oficial do professor. Então, eu quis compartilhar isso aí com vocês. Bom, eu já falei pra vocês que as pequenas coisas que eu comecei a criar, né? Tipo desejo, às vezes eu lembro, eu percebi quão rápido eu estou criando as coisas, né? Por exemplo, eu queria uma receita. Eu falei, um dia eu vi um post lá no Instagram falando de um bolo tal, eu queria tanto fazer. E daí eu nem procurar, eu só pensar e daí meia hora depois eu abro o Instagram e tá lá a receita exatamente que eu já tinha visto um tempo atrás. Então, essas coisinhas, essas cocriações, essas pequenas coisas começaram a acontecer muito rápido assim. Lembrei, outra coisa sobre as decisões que eu não conseguia tomar e que estava ficando bem difícil, que parece que aflorou, né, a indecisão. Quando eu comecei a tomar as decisões, quando eu percebia que eu comecei a decidir, foi decidindo o que eu não queria. Então tava difícil para eu decidir qual caminho seguir, mas eu comecei, ficou fácil para eu poder, putz, mas isso aqui eu não quero fazer. E de repente me caiu a ficha de que eu falei, nossa, é assim que eu tô tomando as decisões. Antes eu não pensava nisso. Gente, então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que a onda, ela tá mudando a minha vida. Eu sei que eu tô só no início. Tem muitas coisas que eu quero, tem muitas coisas que eu preciso resolver. Mas assim, acreditem no professor Hélio Couto. Acreditem nesse trabalho incrível que ele faz, porque é nítido a mudança. Eu espero que o meu relato, o meu depoimento, o meu relato aqui, a minha experiência com a onda do professor Hélio tenha feito sentido para você. E eu volto aqui para contar nos próximos meses como que vai ser aí a minha segunda onda.
O que eu pedi nesse primeiro mês, que era tomar as decisões, que é a conexão com a minha centelha divina, buscar primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. Isso é nítido que está acontecendo na minha vida. E eu sei que tem a ver, eu sei que é a onda. Então é um trabalho de Deus, é um trabalho incrível do professor Hélio, do nosso amado mestre professor Hélio Couto. Logo eu venho contar para vocês aí sobre a minha segunda onda, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!